Yeah. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos à Masterclass oficial aqui do FBS, junto com a Move Education. Nós temos hoje a representação do FBS aqui no Brasil, tá? E nós já tivemos aí a oportunidade de ter o Tom, né, o FBS aqui conosco desde 2022, onde nós tivemos a primeira turma lá em São Paulo. E depois nós tivemos aí a possibilidade de ter mais duas, três turmas no Rio de Janeiro, tá? Então, é um curso que dispensa comentários, assim, todos que fizeram, todas as pessoas que tiveram contato com esse tipo de conteúdo, ficaram assim realmente muito contentes, né? Os feedbacks que nós temos, depois vocês vão conferir aí alguns depoimentos de quem já fez, mas assim é um curso que supera todas as expectativas, porque é muito rico em detalhes e é muito rico em informações valiosas que muitas vezes a gente não teve acesso, né? Anteriormente. Então, é uma grande oportunidade que nós temos de ter esses grandes autores aí, tanto o Franz quanto o Tom, aqui conosco, né, compartilhando um pouco da experiência deles. Essa masterclass foi uma masterclass sugerida pelo próprio Tom, pelo próprio Franz, tá? Então a gente fica mais feliz ainda porque nós já tivemos outros momentos como esse aqui no passado e foi assim muito rico, né? E as pessoas ficaram muito contentes em ouvi-los e foi muito importante aí de de ter todo o processo do curso fluído de uma forma muito legal, tá? O que que é isso aí? Foi quem que compartilhou? Não sei, Thiago, alguém compartilhou, acho que equivocadamente. Ah, pessoal, É meio... alguém compartilhou aí? Aí, fechou. Obrigado. Por favor, não compartilhem, porque a gente vai ter daqui a pouco o Tom dando aula, tá? Então, mais uma vez, apresentando os dois, queria dar as boas-vindas aqui ao Tom, ao Franz e ao André. Apresentar para vocês o André. O André vai ser nosso tradutor oficial. Ele já é, na verdade, bem conhecido aí da maioria de vocês, estão na maioria dos eventos da Move Education. E, André, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez e colaborado aqui, poder colaborar, na verdade, com a tradução, que é altíssimo nível. André é doutor dentro desse conteúdo, então é mais fácil ainda na abordagem aí, na tradução para vocês, tá? Então, André, obrigado. Obrigado, E a Thiago. gente Prazer ajudar. vai dar, na verdade, a sequência. Então é isso, pessoal. Vai ser uma masterclass bem rápida, vou explicar mais ou menos qual é o processo aqui. Nós vamos ter uma masterclass de 1 hora. Nós vamos ter uma introdução do Franz. Depois dessa introdução do Franz sobre vamos lá, ecossistema do FBS, nós vamos ter uma masterclass aí ligada exatamente ao conteúdo ah, ministrada aí pelo Tom e também ao final a gente vai abrir para perguntas e respostas de vocês. Então aproveitem. Questionem, vocês vão ter o chat, vocês vão ter também a oportunidade de abrir o microfone no final da Masterclass para exatamente pedir ou perguntar ou sugerir alguma coisa para os mentores aí, tanto o Franz quanto o Tom, tá bom? Então, André, por favor, convidar todos os nossos mentores aí a dar início a essa Masterclass. Sejam bem-vindos, aproveitem. André, na mão de Okay. vocês. All right. So once again, Toon, Franz, on behalf of Thiago and Move and all the participants, we'd like to thank you for taking this opportunity to be of knowledge. Thiago just laid down everything as we previously discussed, and we're ready to hear from you. Thank you. Okay, I'll give a brief introduction on where we came from and where we are now in our system. Então, agora o professor Franz vai dar uma breve introdução da onde vem o sistema FBS e como é que ele foi fundamentado. So we have to go back about 30 years ago when one of the most interesting changes in all of science happened. Então, agora a gente tem que, para iniciar essa conversa, voltar mais ou menos 30 anos atrás, onde houve uma grande revolução em toda essa ciência do movimento.
So based upon things like chaos theory and other theories, um, scientists start to understand that complex systems with an enormous amount of components behave completely different from systems that are rather simple and straightforward. Então, baseado como em teorias, por exemplo, como a teoria do caos e outras metodologias ou sistemas muito complexos que foram fundamentados para que toda essa revolução em relação às coisas como elas aconteciam tenha acontecido. So these complex systems is what we see everywhere. It started with weather predictions, but also the economy, the human body, and countless other systems are complex, and they are fundamentally different from non-complex systems. Even if they're complicated, they're not complex. Então, essa complexidade de sistema, ou como nós definimos os sistemas complexos, ela vem sendo aplicada em várias outras áreas, como, por exemplo, engenharia, previsão de tempo e outras áreas de atuação, onde existe o entendimento de que as coisas são complexas, mas não complicadas. Então, por isso, a terminologia de sistemas complexos. So if you look at the world of training that we come from, in the old way of thinking, where it was not a complex system, it was basically that if you have a lot of components, your performance is the sum of those components. Então, falando agora diretamente no mundo do treinamento esportivo, que é onde nós atuamos, antigamente existia-se o entendimento de que existem vários componentes dentro dessa multitude de coisas que podem acontecer, mas que eles não estavam diretamente ligados como estão nos sistemas complexos. With understanding the complexity, we started to see that it's not the sum of the components, but how these components interact with each other. Então, entendendo essa metodologia dos sistemas complexos, percebe-se que o todo não é a soma desses componentes separadamente que trazem uma circunstância, mas sim a integração entre todos eles. So you can have two components that have an interaction that interaction is very negative for performance. Então, dentro dessa associação dos componentes, por exemplo, você pode ter dois que agem direta e positivamente, mas também que agem contrário ou negativamente uma em relação à outra. And then you have the interactions between the interactions and the interactions between the interactions of the interactions and so on and so forth. It becomes a very complicated, complex dynamics. Então, dentro dessa dinâmica da complexidade dos sistemas complexos, você tem as interações entre esses dois componentes que geram interações dentro dessas interações e numa reação em cadeia, em cascata, que geram várias interações provenientes das interações anteriores. So in science involved in that, and then things, let's say, got figured out or emerged in which stability and self-stability and self-organization and very interesting concepts like attractors and fluctuation landscapes eventually were, let's say, put in a theoretical framework. Então, dentro desse entendimento global, surgiram não só definições, mas descobertas como a estabilidade, a complexidade dentro da estabilidade, da mobilidade, e dentro disso, as nomenclaturas que, para quem ainda não teve acesso, vão começar a ser utilizadas, como são os atratores globais, locais, e todos eles que são utilizados para subdividir a teoria da FBS. So even if these concepts are extremely interesting and fascinating, like attractors and fluctuations and how locally within the body something stabilizes itself, science has not made a big progress in translating it to practical application. Então, ainda que todo esse entendimento da metodologia de atratores e flutuadores, por exemplo, tenha trazido uma compreensão diferente no dinamismo, no mecanismo de toda a ação do corpo, a ciência ainda não conseguiu se aprofundar de maneira mais específica dentro dessa área. And even today, the translation of these dynamic systems into what that means for practice, on average, is not very good. E ainda hoje em dia, a tradução desse entendimento dos sistemas dinâmicos para aplicação prática também não é muito satisfatória, o professor Fran acabou de explicar. So what I try to do is to find simple rules that you can apply in these dynamic systems that give you immediately consequences for how you work in a practical application.
Então, o que o professor Franz tentou colocar em prática foram aplicações simples e, mais uma vez, práticas do entendimento dessas regras para que elas possam ser melhor observadas e aplicadas, no treinamento em geral. And for that, I started to look a lot at anatomy and neurophysiology to see how the body is, let's say, structured in the architecture, and try to figure out from that what that means for how the body self-organizes. E buscando esse entendimento, ele começou a observar a anatomia, a neurofisiologia, para entender como é que o corpo melhor se organiza dentro desse dinamismo de movimento e dessa maneira conseguir uma aplicação melhor dessas regras. So understanding the anatomy and understanding what that then has as a consequence for movement is key. Então, o entendimento da anatomia e do que ela causa dentro do movimento é a chave essencial para que isso possa acontecer. I'll give one example. If you look at the IT band that runs on the side of your leg, right, that's a structure that's really big and extremely strong. Então, dando como exemplo, por exemplo, a banda isquiotibial que corre na lateral da coxa, ela é uma estrutura extremamente longa, forte e complexa. So you would assume that in, let's say, descriptions of how we move, that IT band plays an enormous important role. Então, pode-se assumir que dentro da situação de movimento do corpo humano, a banda isquiotibial ela desempenha um papel fundamental no movimento. But if you look at it in literature, it hardly ever gets mentioned for its very important function. Mas se você, por exemplo, tentar mergulhar na literatura, você vai ver que raramente ela é mencionada dentro dessa importância que ela tem em relação ao papel do movimento. So if it's so strong that you can hang a truck from it, then probably a truck will hang from it. Então, se ela é tão forte como você pode, por exemplo, segurar, é um termo abstrato que ele está utilizando aqui, de você pode segurar um caminhão, o caminhão também pode ser segurado ou sustentado por meio da ação mecânica dessa estrutura. So for instance, the high jump technique of these days, the Fosbury flop, is completely based on the elastic capacity of the IT band. And you won't see that anywhere in literature. Então, por exemplo, utilizando uma análise prática agora do Fosbury Flop dentro da ginástica, ele é sustentado diretamente pelo uso da banda isquiotibial, algo que você não encontra na literatura, mas que vem sendo aplicado na prática. So studying anatomy and neurophysiology will give you a lot of, let's say, cues on how you have to work together with the body to get what you want. Então, ao estudar anatomia e neurofisiologia, você vai conseguir várias dicas, vários entendimentos de como é que você pode compreender e utilizar a aplicação do movimento de maneira mais eficiente. So, and that is what I try to, let's say, work on in these books, that you look at anatomy and that then consequently has to lead to this is the way you should move if you want to use the structures of the body in a good way. Então, dentro desse pensamento, desse racional, o professor Franz já produziu vários livros que estão à disposição na literatura, onde ele procurou entender esse funcionamento da anatomia e neurofisiologia e aplicar na teoria para que isso possa ser melhor explicado e melhor analisado. And if you get it right, then what you need to do to protect yourself against injury becomes exactly the same as what you need to perform very well. E se por acaso você entender essa sustentação toda de maneira lógica, de maneira eficiente, você vai perceber que o que você faz para prevenir uma lesão é exatamente o mesmo que você faz para otimizar a performance. And that has led to a system of small building blocks to bigger building blocks to even bigger building blocks of movement. E isso faz com que se inicie o entendimento da utilização dos building blocks, que são os blocos que você usa para construir essa metodologia toda. Eles começam nos pequenos, para os médios e para os cada vez maiores building blocks. And these building blocks are all stable and they are used for bigger building blocks and even bigger. And the most interesting thing in it is that if you take different sports, the building blocks across different sports are very similar. E dentro desse entendimento dos building blocks, eles são pequenos, mas eles são capazes de construir grandes estruturas. E se você analisar diferentes esportes, diferentes modalidades, os building blocks são exatamente os mesmos a serem aplicados e utilizados. Yeah. For instance, the building blocks that lead to how you kick a football
are exactly the same as the building blocks that lead at how you throw a baseball. Então, por exemplo, em análise prática, os building blocks que você utiliza para construir o chute de uma bola são os mesmos que você utiliza para construir o arremesso de uma bola com a mão. And if you add that up, then you actually can plot out, and that's what Teun will show in the practicals, a kind of a roadmap in which you can navigate and find the right components for building robust movement patterns. E se você conseguir construir isso de maneira efetiva, e o Tum vai demonstrar daqui a pouco na parte prática dessa apresentação, você vai entender que assim você pode construir de maneira efetiva todo esse padrão, esse entendimento de como é que o movimento acontece de maneira qualitativa. So this we now have been applying in all kinds of different sports, rugby, baseball, football, and numerous other sports. And what we found is that anything that is remotely running based is based on the same principles of a building block approach. Então, essa metodologia toda que o professor Franz desenvolveu no FBS, ela vem sendo largamente aplicada em vários esportes, como beisebol, como rugby, como futebol, e ela nos leva a entender que o que você tem que aplicar para qualquer esporte que envolva movimento é a mesma coisa e você tem essa condição de aplicar em diferentes áreas do esporte, do desporto em geral. And that obviously can have very important and very interesting implications for training, but also for rehab of sports people. E isso pode ter aplicações diretamente impactantes tanto no treinamento, na performance, quanto na reabilitação e na prevenção de lesões. So the main thing that we hope to get across is that there is a way in which you can translate all these complicated theories into practical application. Então, a esperança que eles têm dentro da metodologia da FBS é que a gente possa traduzir, que a gente possa transformar essa complexidade de entendimentos em aplicações práticas e simples. I think best is now to go to Teun, that he can give an introduction of how the course will look. E agora ele acha que o melhor a fazer então é parar de falar e passar a palavra para o Tum para que ele possa demonstrar de maneira prática como é que isso tudo acontece. Thank you very much, Professor Franz. Thank Thank you. you. Tum, you mute. Now it's your turn to put your mic on. I'll try to share my screen. Ele vai iniciar o compartilhamento de tela agora, pessoal. Share, yeah, there we go. Oh, wait. Para quem não conhece o Tom, é o nosso Michel Teló da Holanda, tá? All right. You got that right. Good to see some familiar faces. I heard Michel Teló again, so we're back again. O Tom tá feliz de ver alguns rostos familiares aqui e ele fica feliz da comparação com o Michel Teló, aparentemente. All right, guys, can you see my screen? Eles conseguem ver a tela que o Tom começou a compartilhar, gente? Yeah? Yeah, Tom. All good, thank you. All right, good. So what I'm going to do is I'm going to give a snapshot of of what you can expect from the courses. Então, agora o que o Tom vai fazer é dar uma rápida passada, pincelada sobre o que você pode esperar encontrar nos cursos que eles vão promover aqui no Brasil. Ô, André, peraí um minutinho. Pede pro Tom, acho que tá muito pequeno, acho que há compartilhamento aí da tela. Tom, is there any chance you can make it full screen? Because it seems to be, I mean, I'm on my laptop, for me it's good, but people who are on their mobiles, perhaps, if you can make it full screen, is that possible? It is full screen. Já tá na tela cheia, Thiago. Na tela cheia dele. É estranho porque antes estava ampliado, agora tá como pequeno aqui, estranho. On the first Pede time para ele around compartilhar novamente. on the first time around that you shared, it was bigger. So maybe you can start it over. But then I don't have the visuals. You mean like this? No, it's the same. It's the same size. Because when I play it like this, Yes, it gets slightly bigger.
Thiago, a vez que ele estava, antes da gente entrar online, estava desse tamanho, Thiagão. Yeah, let's just carry on, Toon. It's all good. Thank you. Yeah? Yeah, sure. Right. Everybody seems to be able to read it. Cheers. Wait. All right. So obviously we have two levels, two courses. The first one is based on the first book of Franz, Strength Training Coordination, and the second one is based on the second book on Anatomy of Agility. Muito bem, gente. Então, o curso é dividido basicamente em dois níveis, onde o nível 1 é baseado no terceiro livro do professor Franz, sobre condicionamento de força e coordenação, e o nível 2 é baseado no segundo livro dele, sobre anatomia da agilidade. Yeah, I'm going to give a bit of a snapshot of both of the courses, and I start with the first one, level Ele vai dar 1. agora uma pincelada dos dois cursos, e iniciando-se agora pelo primeiro, que vai ser apresentado em abril desse ano, de abril do ano que vem agora, 2025, desculpa. Yeah, so in the first course we will have 7 different modules. Então, no primeiro nível, nível 1 do curso, a gente vai ter 7 diferentes módulos. And it essentially covers all the things that Franz was mentioning, the whole development from the shift in science, from brain dominant control to more complex systems, and all the way down to how to apply it in practice. Onde basicamente esses módulos vão falar de maneira muito mais aprofundada e detalhada que o professor Franz rapidamente explicou, partindo desse entendimento anterior até o atual, onde anteriormente se tinha esse modelo de controle central do movimento, chegando agora no entendimento atual dos sistemas complexos. Yeah, so what I'm going to do next is I'm going to give a few snapshots of a few of those modules, but I'm not going to explain all of the modules separately. That will take too much time. Então, a gente não vai ter tempo para discutir separadamente cada um dos módulos, mas ele vai dar uma passadinha rápida por alguns deles para que vocês tenham um pouco mais de noção do que vai acontecer. Yeah, so what we start with is module 1, and the main question we try to answer in the following modules is how is movement organized within the body? Então, o que vai acontecer a partir do primeiro módulo, e que vai ser extensivamente discutido no decorrer dos próximos, é como é que a gente faz para controlar o movimento e fazer com que esse movimento aconteça de maneira coordenada ou ordenada. Yeah, and we use the constrained approach as the basis for our practical application, because this is a model that tries to unify all different theories of motor control in science. Então, dentro desse modelo apresentado que o FBS utiliza, vão ser analisadas e discutidas essas maneiras de você observar o movimento a partir desse triângulo que é utilizado, que ele vai descrever um pouco melhor agora na próxima tela. Yeah, and why is this so important? Because if you look at the traditional training science and trainers practice, it's mainly based on the brain dominant theories. Então, isso é muito importante de ser relatado aqui, porque se a gente se voltar para a teoria tradicional, a gente vai ver que todo movimento, conforme a teoria tradicional, ele é parte do cérebro e vem de cima para baixo a ordenação do movimento em relação ao que vai acontecer com o corpo. But if you look at what's happening in reality, then it's actually the brain is just one part of the equation, because there are more influences that are acting or interacting with each other that finally result in. Não, o Tinder é bom. Acho que o da Adriane que está aberto. É bonito também, né? Fechou. Sorry, Tom, so I was just going to say what you just described. Então, gente, apesar de que o cérebro está diretamente envolvido no controle do movimento, ele não é o único componente, muito menos o principal, mas sim, esse triângulo representa bem uma soma de outras ações que vêm de diferentes áreas do corpo para que ele seja realizado de maneira eficiente. Yes, Tom, please. Yeah, so we got 3 areas in this model, and the first thing we're going to do in the course is we're going to start with the usual reference of traditional training science, and that is the brain dominant models. But as I said, there's only one part of the equation, and we have to look at the other parts of this model as well. Então, a gente vai iniciar, sim, detalhando, especificando esse modelo controlado pelo cérebro, mas a gente vai, eventualmente, dividir
e também explorar melhor as outras áreas que fazem com que o movimento aconteça. Yeah, so the first part of the course, we will show you why the brain dominant controls are not suited for sport situations and especially for complex open skill situations. Então, nessa primeira parte, no módulo 1, desculpe, a gente vai entender melhor essa teoria que é chamada de reducionismo, onde sabe-se que o movimento que é gerado, ou a aceitação do movimento que é gerado pelo cérebro, ela não é capaz de executar uma tarefa ótima em exercícios, por exemplo, movimentos de campo aberto, que exigem uma coordenação da complexidade dos sistemas do corpo. Yeah, and then from there we go into, there should be an alternative or something that goes along with it or interacting with it, and that's the dynamic systems theory and how we can apply that into this model, and that the body is not just a dumb executor of what the brain wants, but it has its own set of rules, its own agenda. Então, dentro desse entendimento, a gente vai buscar uma outra fonte de coordenação do movimento, que é a teoria dos sistemas dinâmicos, e que faz com que o movimento do corpo aconteça não com uma vontade de que o cérebro está querendo que ele execute, mas sim com mecanismos próprios que são independentes do cérebro. Yeah, and we also show that there is also a very important role for perception, but also the interaction of the organism, of the body with the environment. That it's not a standalone thing. There's always interaction between the task, the body, and the environment. Então, a gente também vai entender dentro disso que o ambiente está diretamente relacionado à maneira com que o corpo se move dentro dessa situação de percepção, do entendimento da percepção, para fazer com que esses 3 pontos do triângulo interajam diretamente e gerem o que o corpo quer fazer. Yeah, and then we dive fully into how this self-organization is working in the body, and we'll see that it is manifested on different levels of the system, and that's where the building block approach that Frans was already mentioning comes in. Então, dentro disso, a gente vai mergulhar no mecanismo de auto-organização que o corpo utiliza para fazer com que o movimento aconteça, e conforme o professor Frans já detalhou brevemente, toda essa escala de movimento que é dividida para que isso possa ser bem executado. Yeah, so we will explain and teach you how self-organization and stability works at the level of muscles, at the level of cooperating muscles, at muscle chains, and then eventually at the total movement patterns. Então, dentro desse mecanismo de building blocks, a gente vai entender melhor como é que essa auto-organização e o sistema muscular trabalha dentro da sua atividade em relação à estabilidade, à interação, à cooperação da estabilidade desses músculos, depois indo para as cadeias musculares até que o movimento total do corpo venha a acontecer. Yeah, and these attractors, those are the structure or the focus point for training. Então, esses attractors, que a gente chama de atratores, eles são o ponto central, o ponto focal de todo o mecanismo de movimento humano. All right, and then in module 5, we will go over a running cycle and a running analysis. And the running analysis is completely based on an anatomical model, Então, já chegando... biomechanical model. Show. Então, já chegando, por exemplo, no módulo 5, a gente vai fazer uma análise do movimento de corrida, onde vão ser explorados os aspectos dos building blocks que levam ao melhor entendimento biomecânico dessa prática de movimento do esporte. Yeah, so after this module, it should be clear that what the flaws are from just approaching running or movement from a pure mechanical perspective, but we'll explain what the roles should be if you approach it from an anatomical perspective. Então, a partir do final desse módulo, a gente já vai poder, ou deveria ter um entendimento muito mais específico de como é que interage, como é que existe essa interação entre o corpo que está se movendo em relação ao solo, sob o ponto de vista biomecânico, mecânico, mas também dentro do entendimento da FBS dos building blocks. Yeah, and if you look at module 6, then we give you all kinds of rules, tools, guidelines to enhance the learning process. Já no módulo 6, vocês vão ter recebido todas as ferramentas, todas as dicas, todos os direcionamentos possíveis para que você possa melhor compreender o funcionamento do movimento como um todo. Yeah, and that's all covered within the theory, but obviously everything we're gonna apply to the practicals. So we have on every day we got practicals within the gym and on the field where we apply all these principles
to the practice. Ok, então dentro desses 7 módulos que, claro, tem a sua teoria, também vão acontecer momentos de prática tanto na academia quanto no campo de, independente de onde venha acontecer o curso, no campo de prática do esporte e movimento, para que essas análises que a gente vai discutir teoricamente sejam observadas em prática. Yes, so that's level 1. Então esse foi And o then nível 1. one week later we have level 2, and that's based on the book Anatomy of Agility. Então, esse é o resumo da ópera do nível 1, e no final de semana seguinte a gente vai entrar no nível 2, que é baseado no segundo livro do professor Franz, que é Anatomia da Agilidade. Yeah, and again we have 7 modules for the theory, and again I'm not going to explain them all, but I just give a few snapshots again of these modules. E nós temos no nível 2 também outros 7 módulos na teoria, em relação à teoria que vai ser apresentada, e ele vai dar algumas dicas de alguns dos módulos que vão ser discutidos. Yeah, so the main thing we're going to do in level 2 is obviously we're going to go into the next step, like even deeper on the deepest drivers of motor control. Então, agora o que a gente vai trabalhar de maneira bem mais aprofundada no módulo 2, no nível 2, vão ser a gente observar e trabalhar em cima dos drivers, dos direcionadores do controle de movimento. Yeah, and then in module 2 we go into movement analysis, and then from module 2 until module 7 we provide you all kinds of rules and guidelines how you can approach movement analysis. You really learn how to look at movement. Então, do módulo 2 ao 7, dentro desse nível 2 do FBS, é que a gente vai ter uma análise muito mais aprofundada de como observar o movimento, como julgar que esse movimento acontece, para que daí você possa aplicar tudo que você adquiriu no conhecimento teórico e prático do nível 1. Então, essa parte é uma parte fundamental, crucial para o melhor entendimento da metodologia da FBS. Yeah, and the first step is to be able to find attractors. So we provide you all kinds of rules, search rules, how you can find or detect attractors in movement, and also how to judge the quality of it. Então, a primeira coisa a se fazer quando você vai analisar um movimento é encontrar os attractors, os atratores desse movimento. Então, vão ser discutidas estratégias e mecanismos de busca, observação e análise do movimento por meio dos atratores, para que daí você possa eventualmente intervir para melhorar a execução do mesmo. Yeah, once you have determined the quality of the attractors, there will be errors in the technique, in the movement technique. And the idea now is that you have to be able to find the so-called gang leader of the errors, which you have to approach or attack in training first. Então, imaginando agora um cenário na parte prática, você acabou de observar o movimento e dentro desse movimento você identificou os possíveis erros de execução. O que se faz agora é encontrar o líder dessa gangue de erros, desse grupo de erros que aconteceu, para que você possa trabalhar prioritariamente nele, para que a melhora possa ser observada também. Yeah, and then the key thing comes is that there's no one rule that fits all. Everybody is different. Everybody has different software, a different hardware, but also the integration between the two is different. So the attractors are different, and therefore also how we approach training should be completely individualized. Então, dentro da questão da individualidade biológica, sob o ponto de vista mecânico, você tem que se lembrar também que um mesmo movimento executado por duas pessoas diferentes pode resultar não só em erros diferentes, mas em fontes desses erros, que são os atratores, também de maneira diferente. E isso vai fazer com que a tua análise, teu julgamento e a tua aplicação na correção do movimento também seja totalmente individualizada. Yes. All right. And then the key thing is what we're going to focus on next is we're going to actually do analysis, movement analysis from open skill and closed skill situations. Então, agora o que a gente vai fazer, por exemplo, nesse momento, é analisar ações onde você vai ver erros acontecendo tanto em campo aberto quanto em campo fechado. And after the course, you should have the guidelines, how to analyze these types of situations and be able to judge why is this defender losing this situation, this case, and why is the attacker able to score this goal. Então, ao final do curso, você vai ser capaz, você deveria ser capaz de jogar, por exemplo, nessa ação agora, o futebol,
por que que esse zagueiro acabou, número 43, ali acabou de tomar o drible do jogador e não conseguiu recuperar a bola e esse eventualmente o atacante conseguiu marcar o gol. And the same goes for the bottom one. Why is this action so good that the defender is unable to defend this attacker? Na verdade, isso. Yeah, Sorry, go ahead. carry on, please. Carry on, please. Yeah, so after the analysis, you should be able to detect good or distinguish good from poor movement. Então, assim como na tela de baixo e na tela de cima, você vai ser capaz de identificar tanto a parte boa quanto a parte ruim do que você acabou de assistir. O atacante marcando o gol, as qualidades que ele conseguiu aplicar para marcar esse gol, assim como o zagueiro, o que ele não conseguiu fazer para prevenir o gol. Yeah, so we're going to do this for open skill situations, but we're also going to do this for close skills, such as, in this case, kicking a ball or throwing a ball, and also being able to analyze why this player, in this case Neymar, is getting injured. Então, a gente vai conseguir, mais uma vez, analisar situações em campo aberto, numa bola se movendo, como num chute de bola parada, assim como analisar situações de lesão, e nesse caso, como o Neymar sofreu aquela lesão horrível que ele teve no joelho contra o jogo do Uruguai ano passado. Yeah, and after the analysis, obviously, you should be able to create training interventions. E depois de todas essas análises e observações, você vai ser capaz também de gerar um protocolo de exercícios que possam recuperar o jogador no caso da lesão, ou melhorar o zagueiro, enfim, melhorar o que você acabou de observar. And then the question is, how should you create those training interventions? Is it just a matter of getting somebody stronger or quicker or more agile in training exercises, or should it be a different approach, which is much more based on this complex dynamical systems? Então, aí você vai se deparar com a questão de como, por exemplo, nesse zagueiro que está circulado ali, será que você tem que apenas melhorar a força dele, a velocidade dele, a agilidade dele, ou se dentro disso você precisa trabalhar os sistemas complexos, que é algo muito mais detalhado na relação da performance dele? Yeah, and also in the level 2 course, we start with designing training interventions. We go into the practical in the gym, and then you're going to start executing, coaching those interventions. And again, we analyze the executions, same as we did with the actual goal target pattern. Então, essa é a grande sacada do nível 2 do FBS, onde você vai, depois de conseguir entender tudo isso por meio das análises e das observações, desenhar um programa de treinamento e aplicar durante o curso, na prática, na academia e no campo, o que você tem que fazer para melhorar a performance desse atleta ou prevenir a lesão de quem eventualmente tenha se machucado. Yeah, and then finally, Module 7, we finished the course with providing a roadmap for analysis. So you're going to do a full analysis on the sport situation you want to analyze, and then creating an intervention from the analysis. E o último módulo desse nível 2 vai ser uma espécie de mapa que vai ser dado para você ser capaz de analisar uma atividade tanto em campo aberto quanto fechado, como essa que está exemplificada ali do drible que o jogador acabou de fazer, mostrando a competência que você adquiriu de fazer uma análise completa do movimento e intervenção depois disso. Yeah, so this course also has a theoretical part and a practical part. I would say it's again 50-50. Então, sorry, go ahead. Desculpa, sorry. Então, o nível 2 também vai ser basicamente dividido em relação 50% da parte prática com 50% da parte teórica. Então, vai ter muito dos dois, de maneira dividida. Yeah, so it all starts with theory, but it becomes more and more practical along the way. And at the end, you have enough tools to start your analysis and start your learning process after the course. Então, agora, assim como... sure. Então, assim como dentro de um aprendizado de qualquer metodologia, vai ter uma carga teórica inicial que vai começar a ser inserida na prática e cada vez mais utilizando essa prática até que você venha ter um entendimento total de analisar o movimento e intervir conforme o sistema do Franz Bosch Systems oferece. All right. Ok, Thiago, acho que é isso. Right. Yeah, that was the presentation. I think we got some room for questions. In Brazil, France won't be there, so I would say take your chance
and ask questions. Então, pessoal, o que o Tu está dizendo é que agora, pelo jeito, a gente vai ter um tempinho para questões e ele acabou de dar uma dica. Infelizmente, o professor Franz não vai estar com a gente no Brasil. Quem vai ministrar o curso vai ser o Tum, que é incrivelmente capacitado também, mas ele está do lado do criador ali, então ele acabou de dar uma dica ao pessoal, se quiser, suba da fonte, porque o professor está ali para esclarecer as dúvidas de vocês. É bem isso aí, pessoal. Vamos lá. Perguntas e respostas que vocês gostariam de perguntar tanto ao Franz quanto ao Tom. Pode ser no chat ou pode ser também no áudio. Abrir o áudio, levanta a mão e pode fazer sua pergunta. Okay, we got one question, Thiago, from Marcelo. Marcelo, abre o teu vídeo, por favor, o teu áudio, senão a gente não te Se, escuta. se puder abrir o vídeo também, não tem problema nenhum agora. Tá ouvindo, Thiago? Sim, Sim. pode falar, Marcelo. Antes de tudo, eu quero dizer que é um prazer estar falando com vocês novamente, né, cara? Eu fiz o 1 e o 2 e eu quero saber se pode fazer a primeira pergunta por módulo, do 1 e do 2. Acredito que sim. É o seguinte, eu quero, primeira pergunta do módulo 1. Se a biointegridade pode ser colocado em todos os building blocks? E a segunda pergunta, módulo 2. Em um ambiente prático, no futebol, vamos imaginar que nós estamos num cenário sem a bola e eu quero me livrar do meu adversário, André, e receber essa bola da melhor maneira possível, é óbvio. Aí é o seguinte, eu venho em alta velocidade, eu tenho sempre que fazer uma desaceleração para executar o outro movimento, ou eu posso vir em alta velocidade e fazer um salt step, entendeu? Respeitando a transição de fase, né, cara? Eu não sei se você me compreendeu, André. Tá, eu vou para a primeira pergunta primeiro, para não deixar a Tá. resposta também muito longa, tá, Marcelo? A primeira, se você pode colocar a biotesseguridade em todos os building blocks, é isso? Isso. Ok. So, E se puder complementar sobre os princípios do aprendizado motor, eu fico feliz. okay. So, what Marcelo would like to say is that he already did both level 1 and 2 courses, that he's been working extensively on it, thanks to you. He appreciates it. And he has two questions. The first one is that if you could or should apply biointegrity in all building blocks. Yeah, well, biotensecurity is a key component of all building blocks. So the building blocks all want to be stable. If a small building block is not stable within itself, so without any influence from the outside, if it's not stable, so it cannot withstand big forces that act upon it, you cannot use it for a bigger building block. So, and that internal stability of muscles and even smaller units all comes from biointegrity, from push and pull forces that, let's say, mitigate all kinds of disturbances. Okay, thank you. Então, a biotesseguridade, de acordo com o professor Franz, ela está diretamente ligada a qualquer tipo de movimento, já que ela é parte de toda a complexidade que constrói com as forças internas. Você está estudando, Marcelo? Tô ouvindo. Então ele acabou de explicar que a biotesseguridade, sim, ela está diretamente ligada a qualquer building block, já que ela faz parte desse sistema complexo, eu sei que é um pouco redundante, das ações mecânicas que são geradas por todo o movimento, independente das forças externas que estejam agindo nele. Então, sim, a resposta é sim. E a segunda pergunta, Marcela, é da aproximação no jogo de futebol sem bola, se você tem que usar a desaceleração para melhor se posicionar no recebimento dessa bola, é isso? E é o seguinte, a gente vai imaginar que nós estamos num ambiente sem bola e eu quero receber essa bola da melhor maneira possível, que é óbvio que é só, né? Me livrando do meu adversário. Respeitando a transição de fase. Porque se em alta velocidade eu posso fazer um salt step, ou em alta velocidade eu tenho obrigatoriamente fazer uma desaceleração para depois fazer um salt step, entendeu, André? Okay. So his second question is, let's imagine that you are in a football match wanting to receive the ball and you have a defender between you and your colleague and your partner, and you want to get away from the defender in order to be in a better position to receive the ball. In order to make that movement aside of the defender, do you have to decelerate and do the outstep, respecting the transition phases,
or you can make it directly? Is it safe in terms of injury prevention, perhaps? Which one would be the safer one? So the key thing in that situation is how much original speed you have and how big the change of direction is. So if that speed is, let's say, X and the change of direction is not that big, then you can maintain that kinetic energy in the system and you don't need to decelerate. If it's a very sharp one, let's say 180 degree, like a stop and go, you have to get rid of the kinetic energy to zero and then re-accelerate. So it all depends on what speed you have and what change of angle that you have. And between the two, there's a very sudden transition of what would be a sidestep with maintaining the energy you have, and a stop and go where you dissipate all the energy and then have to recreate energy again. Então, pessoal, para quem já fez os módulos 1 e 2, tudo está baseado dentro da energia cinética que você tem que dissipar se você estiver em alta velocidade, mas que você pode manter se você estiver numa velocidade que seja capaz de gerar um movimento de saída desse zagueiro ou desse defensor, seja quem for o adversário, para que você possa se posicionar melhor em relação à bola. Então, não é necessariamente se você tem que obedecer uma regra do movimento, mas sim em relação à velocidade que você está, se você tem que aplicar um sidestep ou um stop and go, dependendo da velocidade com que você tem que se mover, é claro, para liberar a visão para tirar o adversário do teu caminho e se colocar no melhor posicionamento para receber a bola. Eu acho que está mais gerado na questão da energia cinética que vai te custar para fazer esse movimento, Marcelo. Entendi, André. Vai Ok? depender do time. Antes de Yes. tudo, André, eu queria agradecer, cara, tudo. Dizer que desde que eu fiz o 1 e o 2, eu apliquei e é uma coisa sensacional. Agora, assim, falar pro pessoal, André, que é o avesso do que a nossa cultura, do que a gente vem propagando há muito tempo no nosso país. Tu sabe disso que a gente é da cultura do isotônico. E dizer que entender foi muito difícil, mas se esforçando, o cara entende. Quando você começa a aplicar, os resultados vêm e eu tô conseguindo fazer isso. E agradecer por tudo a todos vocês. Valeu, cara. Muito obrigado. Okay, obrigado, Marcelo. He's just once again saying that it's been very tough since he got through the whole certification process to understand and to digest the complexity of the complex mechanism. But once he got it, he's been applying it all over his clients and athletes, and he's very happy with the methodology itself. Thank you. Thank you. Okay, Thiago. Tem uma pergunta no chat, André. Okay, let me open up the chat. We got quite a few questions over there. A pergunta do Rodrigo Alves, começo por ela? Sim. Okay, so I'm going to go through a few written questions now, if you don't mind. The first one comes from Rodrigo. He's asking that in dynamic, came up. In dynamic systems, is it possible to use both intra and inter scales at the same time? If you mean with scales, the smaller building blocks of muscles as intra and the bigger ones, muscle cooperation, right? So the big problem that you have to solve is the problem of transfer. Transfer of training is completely overestimated. It's much more complicated than you think. Ok. Então, se você tiver, Rodrigo, se você estiver se referindo aos building blocks, onde você tem os músculos e depois os sistemas musculares, você tem algo que o professor Franz descreveu como muito subestimado dentro da ciência do movimento, que é o entendimento e a aplicação desses dois mecanismos diferentes, mas que trabalham concomitantemente no movimento. So, and it makes total sense that these big patterns, these total patterns, have much better transfer than when you work at a very small level with intramuscular coordination. Então, dentro desse entendimento que o FBS aplica, se você partir para o movimento total, para o movimento global, que é o último dos building blocks, ele tem, é claro, que uma complexidade muito maior do que um mecanismo isolado intramuscular, se essa for a análise que você estiver buscando. And that's why we don't try to work like classic S&C, where you start with the small building blocks and gradually build something bigger. We start with
the building blocks as big as possible, and only if that doesn't work, you go to smaller building blocks to fix things. E é por isso que dentro da teoria da FBS, ao invés de começar do micro e ir para o macro, eles sempre tentam se utilizar do movimento completo, o movimento total, que são os grandes building blocks, aonde em havendo necessidade, você vai desconstruindo esse movimento até chegar em algo menor, em algo mais isolado, por assim dizer. So, as an example, the quality of hamstrings basically emerges from the total building block of running. If you have a good running technique, your hamstring becomes very strong. And only if you cannot do it in that constellation, you have to go back to smaller things and do things in the gym, right, in order to get it right. But basically, the real conditioning has to happen in good running technique. If you do the building block as such only, and you don't care about running technique, it will never work. Então, se a gente fizer uma análise extrema entre a ação do posterior de coxa e o movimento da corrida, o professor Franz explica que se você tiver uma técnica de corrida bem aprimorada, você vai ter uma boa utilização no teu posterior de coxa. Agora, se você não tiver, não adianta nada você treinar o posterior de coxa e não conseguir transferir isso para a tua técnica que você está buscando, que é a utilização do esporte ou da prática do movimento como produto final daquilo que você está buscando. Então, não adianta você trabalhar ali o posterior de coxa em movimentos isolados, se você não tem uma técnica boa, isso não vai transferir diretamente para a prática do movimento. Posso ir para a próxima, Thiago? Ok, so we're going to go for the next one. Dos livros eu pergunto, Thiago, você já respondeu ali, tá? Desculpe. Então, vamos lá. Ok, so next question from Bruno. Good morning. I see a lot of talk on FBS about sports training. I would like you to talk a little bit about the FBS intervention as rehabilitation. What is your view on this topic? Okay, so there will be two aspects that I want to mention now, two aspects that are very important, right? The first one is a very important key thing, that the body is not very sensitive to postures. It is sensitive to forces. So if you do rehab and you, let's say, are working on how you raise your scapula and things like that in situations with very low forces, it will not be very effective. You try to work with bigger forces. As a trade-off, you have to be careful with degrees of freedom that you use. So big forces and very few degrees of freedom. That's your starting point. Então, conforme a professora Franz acabou de explicar, essa relação do FBS na reabilitação é você trabalhar com forças maiores e com muito cuidado na ação ligamentar, na ação mecânica daquela articulação que você está procurando reabilitar. Ao invés de você fazer, sem crítica, mas simplesmente por opção, um mecanismo tradicional de trabalhar com cargas menores, cargas baixas e privilegiando outros benefícios que ela eventualmente pode trazer, é claro. Mas que dentro da FBS esse entendimento ele é um pouco mais focado em trabalhar com mais cargas, objetivando o movimento articular daquela região que foi eventualmente lesionada em relação à reabilitação. So what you try is to start early on in rehab with feeding forces, because that's the stimulus the body needs to fix things, to get healthy again. Porque exatamente é esse o estímulo que você precisa aplicar no corpo, naquela região que foi afetada, para que ele venha se recuperar da maneira o mais rápida possível, aplicando esse tipo de força. Then the second aspect is how should these forces look? Right? You can have the right forces on it, but also forces that are not very good for the body. The only thing that can give you a selection of the good forces is good movement patterns. Então, o segundo tópico, a segunda parte desse entendimento de reabilitação é exatamente a aplicação dessas forças para que elas possam para que elas possam gerar uma boa qualidade de movimento. E de nada adianta você aplicar carga alta ou carga baixa e você não ter a qualidade que o movimento precisa que você tenha executado para que você volte a ter essa ação mecânica de maneira satisfatória. Yeah. So in total, try to get much more forces in early rehab, working on the body, but in a system in which the self-organization and building block approach of good movement is addressed very early on. Então,
para resumir a questão da reabilitação sob o ponto de vista do FBS, é tentar aplicar de maneira mais rápida possível cargas maiores, forças maiores, utilizando-se, evidentemente, o entendimento dos building blocks da auto-organização para que o corpo venha a receber o melhor benefício dentro dessa técnica que ele sugere. Thank you. Now, Alison asks if you could say a little bit more about active and passive attractors. Yes. So an active attractor is an attractor that is controlled by very active muscles, right? Like I co-contract everything around the hip and I fixate the hip joint. Então, Sorry, professor. Então, um atrator ativo é todo aquele que controla uma ação mecânica que vai ao redor de uma articulação inteira, como, por exemplo, a articulação do quadril, com co-contrações diretamente relacionadas a essa região. Sorry. So a passive attractor is one where muscles are pulled till the maximum length, where the muscle fibers don't do anything more, and you just hang into passive tissue. That's very stable as well, but then always problems will occur somewhere else. Então, enquanto que os atratores passivos, eles são caracterizados pela ação muscular de estiramento, quando o músculo é sujeito ao estiramento total, estiramento mecânico, não lesivo, né, gente? E dessa maneira ele tem que simplesmente se segurar ali, senão ele vai arrebentar, mas ele não está conseguindo executar uma ação mecânica que talvez da maneira ativa ele conseguisse. So, for instance, collapsing in deep dorsal flexion gives you a passive attractor. Then your ankle joint is very stable as well, but you have a problem somewhere else in the body that you cannot solve anymore. Então, como exemplo prático desses atratores passivos é quando você faz uma inversão de tornozelo, onde apesar da articulação do tornozelo ela ser muito estável, aquela ação mecânica ela gera uma incapacidade que o corpo inteiro tem de resolver o problema porque está tendo estiramento daquela região que foi afetada pelo movimento. Okay, thank you. A question from Yuri. At what time can we use complex movements in footballing season and at what levels? It's a bit of a broad question, I suppose. You actually should use complex movements all the time in football. That's what we do. We try to work, just as stated before, as much as we can in total patterns. What you then learn in part of motor learning is that you need to be successful about 70% of the time. So if it's too complex and you fail all the time, you won't learn anything. If it's too easy and you're always successful, you won't learn either anything. So 70% success rate in total patterns that are relevant in the context is what you try to do as much as possible. And only if that's not possible, you move away to other situations, simpler situations. Ok, então basicamente, de acordo com o professor França, você deve utilizar a metodologia do FBS em relação aos movimentos complexos durante toda a temporada, desde a pré-temporada até o final dela. E ele deu uma dica aqui interessante de que é que você tem que buscar em torno de 70% de sucesso nas ações mecânicas às quais você submeteu os seus atletas. Porque se, ao submeter o teu atleta a um treinamento, ele for sempre bem sucedido, o corpo não está aprendendo nada. Ele está simplesmente repetindo o que ele já sabe. Enquanto se ele conseguir menos que 70, está sendo tão difícil a ponto de ele não ter uma taxa mínima de êxito. Então, essa média de 60% de sucesso de execução é o que ele sugere que eles venham utilizando nos clubes com os quais eles trabalham para que o mecanismo dos sistemas complexos seja sempre estimulado durante a temporada inteira. Ok? Thiago, não sei como é que a gente está de tempo. Vamos seguir com as duas últimas perguntas aí. Okay, so we just got another couple of questions, if you don't mind. The next one comes from Swelling. Good morning. Relating training in sports performance, the focus seems to be more on football. And you talk perhaps, if you could talk perhaps about other sports such as martial arts. She doesn't know yet the FBS methodology, and she's very interested about it. Yeah, well,
as I mentioned before, these ways these attractors become bigger and bigger is very similar across multiple sports. So when I run in that direction and I kick a ball sideways to the farthest post to score, I have to use my abdominals and my back muscles and my trunk muscles in a certain way. It's called a false rotation. A false rotation is also a crucial element of footwork in martial arts. So it's the same principle, one for kicking a ball, another for having very agile footwork in martial arts. So if you understand these principles, these attractor states that there could be in the trunk, in these rather big attractors, right? Then you can translate that from one sport to another sport to another sport. So it's not very linked to one certain sport. Então, gente, o que o professor Franz gostaria de deixar bem expresso aqui é que, apesar de que o Tum utilizou 2 ou 3 exemplos do futebol, o mesmo entendimento que você tem numa ação mecânica onde um atleta está correndo em linha reta e chuta a bola para o lado de maneira a fazer um cruzamento, é um movimento similar a um atleta de artes marciais que precisa fazer um chute lateral, onde a ação mecânica dos abdominais, do tronco, da perna, de todos os músculos e cadeias que estão sendo utilizados para realizar aquele movimento, pode ser analisada com a bola, o jogador de futebol, como sem a bola, para um atleta de qual seja a arte marcial. Então, a ideia aqui é que você tenha um entendimento do movimento, da construção desse movimento, da análise desse movimento e que com isso você possa aplicar em qualquer esporte que você bem entenda, porque essa mecânica ela é indiferente em relação ao que você está fazendo. And then I guess there's another one, Thiago. There's a name here. There's iPhone. Somebody whose name is not there is asking, what is the relation between the FBS theory and ecological approach, if there is any? Yeah, there's a very strong connection there. So one of the golden rules that is in the way we use the constraint-led approach is if you look at the interaction between the environment and the body, if the environment is very complex, the body needs to be very simple. You cannot work in a situation where you have a very complex environment and a complex body at the same time. Making the body simple is exactly the same as building in good attractors, because good attractors don't need control, right? They control themselves. So the ecological approach has a lot of consequences for how the body should self-organize, and understanding how the body can self-organize then gives you a insight in how you can cope with the environment, and that's ecological. Okay. Então, sim, existe uma grande relação entre a teoria FBS e essa abordagem ecológica, onde, dependendo da complexidade do ambiente onde você está trabalhando, executando, se exercitando, você tem que ter uma relação totalmente inversa na aplicação do teu corpo, ou seja, quanto mais complexo for o ambiente, mais simples tem que ser a ação mecânica do corpo. E essa ação mecânica mais simples do corpo, ela é refletida diretamente no trabalho dos atratores globais que fazem com que esse movimento aconteça. Então, sim, tem essa relação direta entre as duas coisas, por assim dizer. Thiago, não sei se você quer estender. Só o Marcelo que quer fazer um pontuamento. Fala, Marcelo. André, é o seguinte, a retração da perna oscilante de um maratonista tem que seguir as mesmas características de um velocista. A gente viu que a do velocista tem que estar igual ou à frente da perna de apoio. E a do maratonista se tem que ser a mesma coisa ou não, entendeu? Okay, is a quick question for Marcelo relating the comparison between the legs of both a sprinter and a marathonist. And A marathonist and a sprinter. Marathon runner. Okay. Yes, a marathon runner and a sprinter. The leg work, not the stance leg, but the leg that is flying around. If that leg should be just as high back as from one to another. Okay, so the question, if I understand it well, is about angles of movement, right? Indeed, yes. So attractors never are angles. They're always abstract principles. And why? Because
the attractors need to be independent of the actual body. And therefore, in sprinters, you have variation in whether they flex their hip more and the knee more or less and things like that. But the abstract principle that's behind it is how these joints move relative to each other. And if you look at the abstract principle, there actually is no difference between how a marathon runner runs compared to a sprinter. Only it looks different on the outside. And in coaching, you should never try to coach the angles. You should always try to coach the abstract principle that's behind it. Ok. É uma resposta bastante complexa, Marcelo, onde, segundo o professor Franz, não se deve observar a mecânica do movimento para ver se, por acaso, o quadril está subindo mais ou o calcanhar está subindo mais em relação à comparação dos dois corredores, mas é esse entendimento abstrato dos atratores, onde você tem que estimular a utilização dos atratores para que aquele atleta, dentro da própria mecânica do movimento dele, possa gerar uma ação de maior qualidade dentro da corrida dele. Então, você não deveria ensinar, por exemplo, o teu atleta a fazer esse movimento baseado apenas na aparência externa do que ele está apresentando, mas sim no entendimento abstrato dos atratores, que são os responsáveis pela construção daquele movimento. Deixa ele auto se organizar, né, André? Valeu, cara. Muito obrigado. Tá? Ok. So, Acho que tá bom. Pessoal, mais alguma pergunta para a gente poder liberar aqui tanto o Tom quanto o Franz? Ok, então. Então, bom, maravilhoso aí. Obrigado, tanto o Tom quanto o Franz, por tirarem aí o seu sábado, né, de descanso para poder nos presentear aqui com um conteúdo muito relevante, que é o conteúdo do FBS. Mais uma vez, convidá-los a todos, né? A gente vai ter uma próxima turma agora no dia 4 de abril até 7 de abril. E dentro dessa turma, né, na verdade vai ser lá no Rio de Janeiro, a gente vai ter uma semana depois, já o nível 2, que vai ser do dia 11 até o dia 13 de abril. Mais uma vez, eu falo para vocês, assim, de antemão, é um curso que superou muito as minhas expectativas como profissional, né, da área e também como organizador, né, é muito profissional o que eles fazem aqui, né, tanto a metodologia quanto o nível de entrega do Tom, o nível técnico, né, e o Marcelo, outras pessoas que estão exatamente já participaram do curso, podem falar sobre isso. O Tom, ele é um cara que tem um repertório de atividade, de mobilidade, enfim, de exercícios absurdo. E depois, inclusive, o André, você traduz isso para o Tom, que a gente fala muito, né, sobre isso, né, nos cursos, né? Então, olhar exatamente não só o material teórico, toda a estrutura, mas o que tem na prática, né, que pode ser absorvido, que pode ser utilizado já no dia seguinte do curso. E essa versatilidade que nós temos dentro do curso do FBS, e especificamente aí falando do Tom aí, das execuções, enfim, da prática, é um ponto muito alto do curso como um todo, tá? Então, assim, convidá-los, né? Agradecer, lógico, assim, a participação de todos aqui já no conteúdo, independente se vocês vão participar ou não, eu acho que é um conteúdo que vocês devem, a partir de agora, começar a olhar com muito mais carinho. Tem muita coisa interessante, muita coisa nova, né? Com relação a tudo, né? Ao que a gente pensa, coisas modernas, coisas que são diferentes do que vocês já aplicam hoje dentro da sua metodologia, né? De coisas que a gente aprendeu lá no passado também. Então, tem coisas que ajustam aí na metodologia de cada um de vocês. Então, fica o convite, né? Fica o agradecimento, depois fica o convite para que vocês no futuro possam ter a oportunidade de participar aí de uma formação completa com esses feras, né? Tanto com o Tom quanto com o Franz. O Franz, lógico, ele fica mais lá na Holanda, né? Ele não consegue viajar tanto quanto ele deveria, por questões mesmo de operacional dele mesmo. E o Tom é um cara que desbrava o mundo inteiro com as certificações fora ali da Holanda. E é isso que eu gostaria, na verdade, de fazer para vocês, né? Então, participem, tenham um pouco mais de estudo dentro dessa área, tem aí vários materiais, enfim. A gente vai ter, inclusive, o Tom aqui no Summit Internacional de Performance,
que vai acontecer lá em Porto Alegre. Então, quem de vocês tiverem a oportunidade também de estar no Summit para ter esse contato com o conteúdo, vocês vão ver que tem muita coisa muito legal a oferecer, o FBS a oferecer a todos vocês, tá? Tiagão, André, você me permite só um segundinho? Ah, claro. não só enquanto profissional da área, mas eu tive o privilégio de ser convidado pelo Tiago para traduzir os módulos 1 e 2 do TUM ano passado lá no Rio de Janeiro. E é um divisor de águas para quem trabalha dentro da área. A metodologia que eles utilizam é algo ímpar. Eu estou há 30 anos na estrada já e não tinha tido contato com nada parecido. Eu já fiz trabalho com algumas metodologias por aí, inclusive com o Thiago. E a competência do TUM é inquestionável. Até eu vou fazer questão de traduzir isso para o professor Francis, que, Thiago, que você está falando, é claro, porque eu acho que ele merece escutar isso. Mas não apenas o profissionalismo, a maneira com que eles realizam o curso, com que eles entregam o conteúdo que eles se propõem, mas a prática em si. Até a pergunta da Sueli foi muito interessante, porque parece que é futebol. Mas, gente, qualquer movimento que você... Eu tenho alunos de 90 anos com quem eu uso o FBS. É algo realmente que é pesado, é caro, mas é um investimento que, olha, eu faria de olho fechado se eu tivesse que passar por isso e tivesse a opção até mesmo de escolher. Então, é isso. Posso traduzir para eles, Thiago. Tun, Professor Franz, we were just, Thiago was just basically throwing huge compliments for the methodology. Both him and I, he's been much longer than I in terms of organizing events, but both him and I, we've been down the road for 25 or 30 years together. And we have never experienced such a in-depth experience that we had since Thiago first brought Tun to Brazil. And he would like me to transfer on behalf of Move and himself and everyone else to you, Professor Franz, not only your your knowledge that you decided to share to the world by implementing this methodology, but also your pupil, this little boy that we kindly call the Brazilian Michel Teló. He's amazingly skilled, and he manages to deliver the content and explain both in practical and in theory everything that it is supposed to do in a brilliant way. So we're very happy. I'm speaking on behalf of Thiago to have the honor of representing FBS in Brazil, and we hope that this time is not going to be different, both in the summit and during the courses that will happen in Rio in this coming April. Thiago, anything else you'd like me to say to that? Thiago, Não, alguma só as coisa mais, Thiago? considerações finais. Falando inglês com você, desculpa. Suas considerações finais, tanto do Tom quanto do Franz, e a gente vai encerrar logo na sequência. Okay, so if you have any final words, we would love to hear. Yeah, well, make sure the little guy behaves himself properly when he's in Brazil. We surely will. Thank you. Thank you. Yeah, I'm really looking forward to Brazil. For me, Brazil is really, and not saying that because I'm not now talking to Brazilians, but for me, Brazil is really on top of my list to go every year. So I'm really looking forward to go to the summit. I really look forward to the courses again. And yeah, thank you, Andre and Thiago, again for this, and see you soon. And the rest as well. Good. O professor Fran pediu para o Michel Teló se comportar enquanto ele estiver aqui no Brasil. E o Tom tá dizendo que, gente, eles ensinaram o Tom a cantar a música do Michel Teló, gente. É inacreditável, né, Thiago? E ele tá agradecendo, ele diz que é um privilégio poder vir no Brasil, que é um dos lugares que ele mais gosta de trabalhar e que ele tá muito animado por vir tanto no Summit quanto nos cursos agora, no nível 1 e 2, Thiago. É isso. Então é isso, pessoal. Agradecer demais aí a presença de todos vocês. A gente tem um grupo, né, que tem um grupo de informação sobre isso. Nem sempre tudo que a gente coloca é para vocês participarem de curso, alguma coisa. Sempre a gente está tendo aula, sempre a gente está tendo mentorias, está tendo lives. Cara, aproveita. Se você puder aproveitar todos esses momentos, até de conteúdo gratuito, que, enfim, o tempo inteiro a gente está disponibilizando para vocês. É uma forma de vocês, é uma forma de retorno nosso da Move Education, né, para o mercado, e uma forma também de vocês conseguirem captar um pouco mais desses conteúdos específicos que às vezes são tão difíceis, né, da gente ter acesso ao Franz, imagina, né, de conversar ali com o autor, tete a tete, é realmente
um privilégio muito grande, então aproveitem bastante isso tudo, leiam os livros. O Tom é um cara fantástico, como o André falou, está sempre muito aberto a conversar, a discutir. Então vão lá no Instagram do Franz Bosch, conversem com ele. Nem sempre, de vez em quando ele está viajando aí, ele faz um curso, tira férias de um mês, faz um curso, tira férias de outro mês. É um cara muito é, focado no que ele faz, então durante aquele período do curso ele entrega muita coisa, né? Fica muito focado ali. Depois ele passa ali um momento sabático dele ali de 2 semanas, extraindo o ambiente, a natureza. E, enfim, então assim, aproveitem bastante. Queria muito agradecer a presença de todos, a presença do Franz, e a gente se vê, se Deus quiser, lá no Summit Internacional com o Tom, Michel Teló. E a gente vai fazer a nossa festinha lá, né, Teló? Sempre lá com a dancinha do Nossa Nossa. E também em abril, logo uma semana depois do Summit, a gente vai se encontrar no Rio de Janeiro, no dia 4 até o dia 6, a gente vai ter o nível 1. E na semana subsequente, a gente vai ter o nível 2, que é espetacular também. Então, quem já fez o nível 1, o nível 2 é melhor do que o nível 1, tá? Então, vocês vão adorar e participar disso, tá bom? Então é isso, pessoal. Okay. Obrigado de coração. Agradecer a todos. André, só finaliza com essa tradução do que eu passei aqui para o Franz e para o Tom. So for everything that Thiago just said, in summarizing, he's looking forward to as much as you are to be in Porto Alegre and then Rio de Janeiro next year. That he's very happy and few compliments that he threw around about you, and I think it's fair enough and it's enough for you to have. Thank you very much, and officially, thank you very much for having given us your time. That is very precious on a non-working day to be with us. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado. Obrigado a todos, pessoal. A gente vai lá no grupo falar como que vocês devem se inscrever e vai ter um valor especial a partir de daqui a pouco. Na verdade, o André vai mandar os links aí. Garanto a vaga e a gente se fala lá no grupo. Obrigado a todos. Forte abraço. Tchau, tchau, Ciao, Tom. ciao. Thank you. Bye, Ciao, ciao. bye, Franz. Tchau, Bye. tchau. Bye. Bye. Thanks. Bye. Bye. Bye.